Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, que alegria poder estar na casa do Senhor. Deus nos deu este privilégio hoje, aos que estão aqui conosco, aqueles que estão em casa, que Deus também os abençoe da mesma maneira. Vamos, em nome de Jesus, ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Bendito é o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Verso de número 15, vamos ler até o verso de número 30. Glória a Deus. Tudo bem aí, Felipinho? Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 15, ou melhor, desculpa, Lucas 14, do versículo 15 até o versículo 30. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então de forma alternada, como já de costume. Diz a palavra do Senhor: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E, na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui todos os pobres e todos os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Amém e glória a Deus. Vamos ler juntos o verso de número 22, amém? Verso de número 22, 1, 2, 3. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos unidos, reunidos neste lugar, Pai.
Deus querido, não é e não temos outro propósito a não ser te bendizer, a não ser te glorificar, Senhor, a não ser, ó Deus querido, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e entendimento, aguçar os nossos ouvidos, ó Senhor, para, Senhor, receber a Tua palavra em nós e em nossos corações. Pai querido, esta é Tua palavra esta poderosa, palavra esta cheia de vida. Senhor, aqui estamos como instrumento, apenas um canal, Senhor, pelo qual o Senhor há de falar com a Tua igreja, há de falar com vidas, há de falar com pessoas e corações, ó Senhor, seja pelos meios eletrônicos, seja, Senhor amado, aqui, neste lugar, pessoalmente, em nome de Jesus Cristo. Tenha, Espírito Santo de Deus, a liberdade para agir, a liberdade para falar, a liberdade para se manifestar, como já tens feito neste lugar. Continua conosco, ó Senhor, visitando a nossa alma e o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Assim, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém e glória ao teu nome. Podeis se sentar, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, este texto é um prelúdio do que aconteceu e do que está acontecendo. Jesus estava aqui na companhia de fariseus, de pessoas conhecedoras da Escritura. Mas Jesus, ele vai dizer que, e ele vai explicar em outros momentos, que ele falava por parábola, para que eles, ouvindo, não compreendessem, e vendo, eles não enxergassem. E aqui é um claro exemplo de que Jesus estava dizendo àquele povo, naquela hora: a festa está preparada. Deus, neste tempo, tem convidado a vocês, judeus, os convidados principais, os primeiros convidados. Eu estou aqui, o noivo está aqui, a mesa está posta, e o convite, Jesus é o servo, ele estava convidando, ele estava aqui em pessoa convidando, mas eles encontraram coisa mais importante para fazer. Jesus estava ali, eles conhecedores da verdade e da palavra, e ele estava convidando. Aleluia. Teve até um que veio, entre aspas, antes, mas ao mesmo tempo que Jesus, anunciando o caminho, preparando o caminho, mas eles ainda assim não abriram os olhos. E por quê? Porque o texto vai dar alguns exemplos. Eu não vou poder ir porque eu comprei aqui um ajuntamento de bois e eu preciso ir olhar. O outro diz: não, eu casei e eu recém-casado, eu não posso ir. Acabei de comprar uma terra, uma propriedade, eu também não vou poder ir. Ou seja, eles estavam presos na terra, eles estavam presos às coisas desse mundo, aos seus negócios, aos seus prazeres, às suas próprias conquistas, aos seus próprios planos e aos seus próprios projetos, às suas próprias ocupações. Eles estavam presos. Por que Jesus foi rejeitado? Porque os sacerdotes,
Os líderes da religião estavam presos no templo, estavam presos, agarrados àquela maneira de viver, aqueles recursos que chegavam para eles, ao poder, ao dinheiro, ao status, eles estavam presos àquilo. E esta prisão não permitiu com que eles abrissem o coração para receber o noivo, para se assentar à mesa. E cada um foi dando a sua desculpa. Eu não posso por causa disso. Eu não posso por causa daquilo. Eu não posso por causa daquilo outro. Não, eu não posso porque tem algo mais importante. Não, eu não posso. E eles perderam a salvação. Perderam as bodas do Cordeiro. Perderam a oportunidade de receber o noivo. Aleluia. Mas Deus é misericordioso. E na sua misericórdia, Deus ele vai se levantar e vai dizer: saia, vá nas praças, vá nas cidades, nos bairros e chame os doentes, os enfermos, os coxos, os mancos, e traga. Aleluia. E Jesus trouxe. E Jesus trouxe. E Jesus encheu ali a casa. Aleluia. Mas a parte que mais me chamou a atenção desse texto, que saltou aos meus olhos, é o que está no versículo de número 22, quando o servo vai dizer: olha, eu cumpri a obrigação, vieram muitas pessoas, estão aí, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Aleluia. O reino de Deus não está completo. A festa, as bodas do Cordeiro não estão completas. As pessoas ainda não estão completando, enchendo a casa. E o mais interessante é que quem pensava que estaria na festa, por conta do seu coração agarrado às coisas, agarrado às desculpas, perdeu a festa. Meus irmãos, gera dentro de mim um temor muito grande, porque nós estamos vivendo aparentemente a repetição do que ocorreu com os judeus. Há uns anos atrás, o pastor Deiró fez um Ebom, e nesse Ebom ele tratou o tema judaizantes, porque estava uma moda de colocar a arca na igreja, de colocar veste sacerdotal não vou nem falar pastor, de fazer aquilo como se, esse povo falhou, o modelo desse povo não deu certo, porque quando o noivo veio, eles estavam agarrados àquilo dali. Tem muito líder que não quer nem que Jesus volte mais, não precisa mais não, porque esse templo aqui, o povo ali, está tudo bem. Era assim que estava. Mas Jesus chamou um povo que não era orgulhoso. Jesus chamou um povo que o seu coração estava disponível. Jesus chamou um povo, como diz o nosso pastor Josemir na escola dominical, improvável, que ninguém dava nada. E ele chamou para a sua presença, para quê? Para ficar orgulhoso como eram os judeus? Para ficar agarrado nisso aqui? Não, Deus nos chamou e Ele nos usa para seguir o ensinamento de Jesus.
e ir buscar ainda mais longe, ainda mais fundo, aqueles que ainda hão de se achegar ao banquete da graça de Deus. Veja, ele vai falar assim, ó, você deve ir, no verso 23, essa tradução está mais clara. E disse, sai pelos... Volta aqui, ó, verso 21. Ele vai dizer, então, disse ao servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Trazei aqui os pobres, aleijados, os mancos, os cegos. Mas depois disso, ele fala, olha, eu quero que você vá mais longe ainda. Eu quero que você entre pelas vielas, pelos becos, pelos caminhos afora e traga todo aquele que precisa, que necessita e que aceitar o meu convite. Mas, e ele vai dizer ainda assim, ó, e os force a vir. Tem gente que não tem nem força para vir, mas Jesus vai dar condição dele estar aqui. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem gente que não tem nem condição de vir, mas Jesus pelo Espírito Santo vai forçá-los a estar aqui. Aleluia. Que o nosso coração nunca venha se ensoberbecer pela posição, por aquilo que fazemos ou por aquilo que somos, porque isso não nos levará ao banquete do Cordeiro, isso não nos levará ao encontro com Ele. Que as coisas terrenas não venham a roubar o nosso coração, não venham a roubar a nossa vida com Ele, não venham a roubar aquilo que precisamos fazer para o Senhor Jesus Cristo. Que o medo não nos afaste dEle. Ele é maior do que o medo, Ele é maior do que a enfermidade, Ele é maior do que a necessidade, Ele é maior do que as incertezas, Ele é maior do que a ansiedade, Ele é maior do que o imprevisto do futuro, Ele é maior do que o futuro, Ele é eterno e de eternidade em eternidade Ele é Deus. Eu não posso viver uma vida aprisionada pelo medo. Eu vivia assim quando eu não tinha Jesus Cristo na minha vida. Eu vivia com medo, eu vivia preocupado, mas Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é a pedra que sustenta a nossa vida. Venha o vento, a pedra continua firme. Venha a tempestade, a pedra continua no lugar. Venha todas as intempéries que vierem, a pedra está ali, firme, sólida. A rocha da igreja é Jesus Cristo. A rocha da igreja é Jesus Cristo. É esta rocha que vai nos sustentar no meio dos vendavais. É esta rocha que vai sustentar o seu povo no meio de pandemia, no meio de tudo que temos. É Ele que vai sustentar o seu povo, a sua igreja. É Ele quem vai nos dar vitória. Aleluia. Precisamos confiar um pouquinho mais, crer um pouquinho mais, perder um pouquinho mais do medo. Quanta gente com medo, parece até que não sabe que vai para o céu, parece até que não conhece o destino, parece até que não conhece quem serve, para que serve e para onde está caminhando. Por conta de um medo exagerado. Pastor, você não tem medo? Fala, irmãos, nós temos que viver. Nós temos que viver. Senão eu vou virar depressivo. Se eu deixar o medo tomar conta de mim, ali está a Simone, que é psicóloga. Eu vou virar depressivo, síndrome do pânico. Jesus, ou eu creio, e o nosso pastor diz, quem crê, age como quem crê. Quem crê,
age como quem crê, com os cuidados, sim, com os protocolos, totalmente, mas caminha com a cabeça erguida. Maior é aquele que me chamou, maior é aquele que cuida de mim, maior é aquele que cuida da minha família, maior é aquele que cuida da minha saúde, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com a igreja do que aquele que está no mundo. Ele é maior, ele é maior, ele é maior. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Ainda há lugar, ainda há lugar, e Deus me guarde, Deus nos guarde, irmão, de ficar do lado daqueles que escolheram as suas próprias coisas, os seus próprios negócios, os seus próprios prazeres, a estar na vontade de Deus. Não podemos culpar ninguém quando escolhemos estar longe de Deus. Não podemos culpar o pastor, porque o pastor não é o pastor que eu queria. Jesus é maior do que o pastor. Não podemos culpar o líder, porque o líder não faz aquilo que eu acho que tem que falar ou fazer. Porque Jesus é maior do que o líder. Não podemos culpar o esposo, a esposa, o filho ou a filha por não fazer e não estar onde deveríamos estar. Tudo isso são desculpas iguais às desculpas que foram dadas por aqueles homens que foram convidados. Eu não vou por conta disso. Eu não vou por conta daquilo. Eu não faço por... Arrumar desculpa é fácil. Deus quer, como diz a palavra, olhe para Ele. Nós devemos olhar para Ele. Olhai para o Cordeiro, como diz o louvor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para mim. Porque se você olhar para mim, você não vai avante. Se você olhar para os presbíteros, você vai achar falha em todos nós. Se você olhar para a liderança, você também vai achar falha. Se você olhar até para você mesmo, você vai achar problema. Então olhe para Jesus, confia no Senhor, levante a cabeça e caminha para a glória do Senhor Jesus. Deus nos sustentou até aqui, vai continuar nos sustentando, vai continuar levando a sua igreja avante, adiante, porque a igreja é dele, independente de pessoas, a igreja é dele, todos nós passamos, mas a igreja permanece para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu estava lendo um livro sobre os mártires, as perseguições no primeiro século. Meus irmãos, se a igreja sobreviveu àquilo ali, ela vai sobreviver à pandemia, a tudo que vier. E ela vai sobreviver, porque a palavra do Senhor garante que ela vai para todo sempre reinar ao lado dele, para todo sempre, para a eternidade, aleluia. A mesa está posta, o Cordeiro já veio, o Cordeiro já convidou uns, o Cordeiro já convidou outros, e o Cordeiro está convidando nesta noite. Ainda há lugar, ainda há lugar. Não deixe o coração ser enganoso, não deixe o seu coração, as suas vontades, as suas emoções, os seus afazeres tomarem o lugar do convite de Deus. Ainda há lugar. Bendito é o nome do Senhor. Ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Um dia o Cordeiro vai fechar as portas e vai levar a sua igreja. Não é a igreja poliglota,
formada na faculdade, com 30 diplomas, não é a igreja com carro importado, não é a igreja com mansão, são os doentes, os coxos, os aleijados, aqueles distantes, aqueles que estavam carentes, aqueles que estavam e se reconheciam em um estado de dependência do noivo. Aleluia! Bem-aventurados humildes de espíritos, porque estes serão chamados filhos de Deus. Humilde de espírito é aquele que tendo sabe que não tem nada. É aquele que sendo sabe que não é nada. É aquele que podendo sabe que não pode nada. É aquele que conhecendo, ainda assim olha para dentro de si e diz: cada vez eu conheço menos, cada vez eu sei menos, cada vez Deus me ensina mais, mas cada vez eu sei menos. Aleluia! Só quem é aquele que não é. O evangelho do reino, como diz, é loucura, porque só vai entrar no reino aquele que sabe que não é nada. Aquele que sabe que o noivo é tudo, que Jesus é tudo, é Ele que pode tudo, é Ele que me salvou, é Ele que me libertou, é Ele que me ajuda, é Ele que me santifica, é Ele que me sustenta, é a graça dEle que me faz caminhar, é até a vida, o sopro, o fôlego de vida vem dEle, todas as coisas são dEle, para Ele todas as coisas. Esses são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Mas o texto continua. E o texto vai agora trazer uma responsabilidade para aqueles que querem ser os discípulos. Aquele povo ali queria conhecer a verdade, entender e seguir Jesus. O texto vai dizer assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para a multidão, ele vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, até a sua própria vida, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. E ele continua dizendo: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí ele vai dar um exemplo do que ele está querendo dizer. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, qual de vocês não vai parar primeiro, assentar, calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para terminar a obra? O que Jesus está dizendo aqui? Eu chamei, vocês atenderam, mas para atender e caminhar e continuar e chegar no final, isso vai ter um custo. Jesus não está dizendo aqui que eu tenho que aborrecer a minha mãe ou largar a minha família, abandonar a minha família. Não, Jesus está dizendo aqui que Ele quer de mim prioridade. Jesus está dizendo aqui que o meu amor a Ele, a obra dEle, a igreja dEle, quem ama Jesus e não ama a igreja, como é que pode amar a Jesus e não amar o corpo de Jesus? Então, eu tenho que amar acima de todas as coisas. As outras coisas são importantes, só que a maior importância da nossa vida é Jesus Cristo. É Ele, é estar na presença dEle, é fazer a vontade dEle, é contribuir para o reino dEle,
É deixar com que Ele venha fazer a vontade dEle dentro da minha vida. Ele seja soberano na minha vida. Ele seja soberano nas minhas decisões. Ele seja soberano nos meus compromissos. Ele seja soberano em tudo aquilo que eu faço para Ele. É isso. Comprometimento. Entrega. Abnegação. E às vezes nós deixamos as coisas de Deus por coisas muito menores do que família, pai, mãe, filho, filha. Nós deixamos as coisas de Deus por nada. Por nada. Jesus fala: eu vim. Eu chamei um povo, mas esse povo recusou. Eu chamei um outro povo, esse povo está aqui. Esse povo precisava de mim. Vieram. Mas aquele que quer caminhar comigo, aquele que quer andar comigo, precisa me priorizar. Precisa me colocar em primeiro lugar na sua vida, na sua história, nos seus projetos, nos seus planos. Porque esses sim vão ter condição de chegar ao fim. O que ele vai dizer? Pare e pensa. Quer seguir Jesus? Pare e pensa. Está disposto? Estou. Por quê? Porque se não estiver disposto, chegar no meio do caminho, vai parar. E o que acontece quando para, a obra fica pela metade? Vem o pessoal falar: está vendo? Eu não falei? Não falei que não ia? Mas quando nós paramos, pensamos, Deus não está falando aqui para você avaliar se você tem força para chegar, não é isso. Ele está falando para você avaliar se você vai chegar, se você quer chegar. Porque a força minha e sua não é, a força é dele. Mas eu preciso priorizar. A decisão parte de mim, a força vem dele, mas a decisão é minha. Ele deu livre arbítrio. Então eu preciso decidir, mesmo sem forças, eu preciso decidir. A ação é minha, a força vem dele. A decisão é minha, a graça vem dele. O poder vem dele. O desejo de fazer nasce no meu coração. Eu começo a fazer. O resto é com ele. Prioridade. Jesus Cristo precisa tomar o lugar que lhe é devido nas nossas prioridades, nos nossos comportamentos, compromissos, no nosso tempo, em tudo. Jesus, ele precisa ter primazia. É isso que ele quer dizer. Começa a planejar de novo a sua semana, o seu dia. E coloque o Senhor nesses planos. Coloque Deus na sua história. Onde é que você quer chegar? Senhor, qual é o propósito do meu chamado? Qual é o meu chamado, Senhor? Eu vou passar por essa terra e eu vou deixar o quê, Senhor? Como um legado. Eu vou deixar uma história de fé, uma história de seriedade em te servir, uma história maravilhosa de amor a ti e ao teu reino, Senhor. O que eu vou deixar aqui? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para encerrar, eu gostaria só de meditar aqui em Filipenses 3. Paulo vai dizer assim: olha, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não
que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu sigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado. Aleluia. Eu sigo para alcançá-lo. Porque para que eu fui chamado? Para alcançá-lo, onde ele está agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. O que fica para trás, esquece. As desculpas, esquece. Os compromissos adiáveis, esquece. Mas prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Ele vai dizer: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O chamado de Deus em Cristo Jesus. O chamado de Deus em Cristo Jesus. Jesus disse: vai pelos bairros, vai pela praça, vai nas ruas e chama e convida a todos, convida a todos, convida a todos, convida a todos. E não é suficiente. Então caminha mais um pouquinho para o fundo, vai nos valados, nas vielas, nos becos, nas periferias e busca, porque eu chamei. Aleluia. Deus tem negócio com quem tem negócio com Ele. Deus tem negócio e prioridade com quem tem prioridade com Ele. Louvado seja Deus. Nós não podemos cair no erro do momento. O momento diz: se afasta de Deus. Mas esta mensagem é enganosa, porque esta adversidade deveria nos dizer: se achegue a mim, se achegue à minha presença, para de buscar desculpas, pare de buscar pretextos e se achega à minha presença. Glória a Deus. Todos aqueles que arrumaram um pretexto para recusar o convite, infelizmente perderam as bodas, porque a palavra vai dizer, verso 24: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados lá no início provará do meu banquete. Coração orgulhoso, apegado às coisas, não vai provar do banquete. Com desculpas pequenas, que não priorizam Deus, não vai provar do banquete. É momento de reflexão e repriorização do nosso chamado para com Deus, do nosso discipulado para com Deus. Deus é maior do que tudo. A fé que precisamos ter é maior do que todas as coisas, é maior do que este mundo, é maior do que as tribulações. Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que a enfermidade, Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que o tempo. O tempo não existe para Deus, o tempo é algo humano, mas Deus é eterno, e para a eternidade Ele nos quer juntamente com Ele. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, esta é Tua santa palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, não nos deixe, Senhor,
Não deixe com que o nosso coração venha se apegar, a temer, Senhor amado, a deixar a tua igreja, o teu povo, a tua vontade, o teu querer, a tua obra em nós, Senhor. Não deixe, Senhor, com que os pretextos venham nos tirar do centro da tua vontade, porque tu nos chamou como discípulos para fazer a tua vontade, Senhor. Como a tua palavra diz, a tua alma não tem prazer naqueles que voltam atrás, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vivifica-nos, Pai, porque fomos convidados. O Senhor nos convidou, aleluia, que nunca nos esqueçamos, ó Pai, que o Senhor, através de Jesus, foi nas vielas, nos becos, nos valados, e nos encontrou ainda, Senhor, fracos, doentes, enfermos, Senhor, cauterizados pelo pecado, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe para a Tua presença, e dela não queremos sair, Senhor. Para todo sempre, nos sustenta pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, nos visitando a cada dia, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, Jesus, e pedimos, Espírito Santo de Deus, continue a falar, Senhor, aos corações e vidas e famílias, ó Pai querido, através da tua palavra, porque ela é poderosa para isso, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco para todos sempre e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Pastor Rivaldo, venha fazer o ofertório em nome de Jesus. Grande é o nome santo do Senhor. Em continuidade, amada igreja, ao ministrar a nossa adoração ao Senhor, segundo a palavra de Deus, nós convidamos irmãos, na direção do Espírito Santo do Senhor, a contribuir na obra gloriosa do Senhor. Com 3 grandes objetivos e de grande importância para nós, é que com muita alegria, com muita gratidão e com muito amor ao Senhor. Nessa palavra, então, pode recolher o ofertório em nome de Jesus. Está aí a serva do Senhor, que ao colher a oferta, irá te abençoar. Se você sentir também da mesma forma, abençoe também para a glória do nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor, pois a Ele pertence em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Deus abençoe, meu irmão, em nome do Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção ao ofertório e assim o consagremos ao Senhor. Pai de amor e de misericórdia, prove-te, Senhor, na tua graça e misericórdia. Considera a tua igreja, Senhor, a oportunidade de ofertar e contribuir e dizimar em tua obra, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. E segundo a tua palavra, nós abençoamos o teu povo, Senhor amado, para a tua glória. Rogando a ti as tuas bênçãos contínuas sobre cada um, ó Pai eterno, bem como sobre aqueles que não puderam também contribuir para a tua glória. Que segundo o teu poder eficaz, ó meu Senhor, de tal maneira que toda e qualquer necessidade, Senhor, que vier à tua santa casa, seja suprida para a tua glória, Pai eterno, no nome bendito de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai de amor, permita-nos, Senhor, a Ti agradecer. Recebe em Tua graça e misericórdia, Senhor, a nossa gratidão. Pela Tua palavra, Senhor, que veio ao nosso encontro, aos nossos corações, Senhor, com o objetivo de moldar-nos conforme a Tua santa vontade e o Teu santo querer. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu santo zelo. Muito obrigado, Senhor amado, pelo Teu amor glorioso para com a Tua igreja. Nós Te louvamos pelo convite glorioso que assim lançasse sobre nós para a Tua glória.
Bendito é teu nome, ó Pai eterno, por nos dar a graça e tirar dos nossos olhos que nos cegava, Senhor, e tirar dos nossos pés as correntes que nos prendiam, Senhor, e nos dando a rica oportunidade de estar em Ti para a Tua glória, ó Deus de amor e misericórdia. Dizemos sim à Tua palavra, dizemos sim ao Teu chamado, Teu santo convocar, dizemos sim ao Teu santo querer para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no Teu Espírito da verdade, nos conduz a esta grandeza unicamente para a Tua glória, Senhor. Pai eterno, promete-nos trazer a esse santo lugar. Rogo a Ti, Senhor, guia-nos em paz, como assim nos trouxeste, Senhor, em segurança para a Tua glória. Que a esperança em nossos corações seja assim como uma chama, Senhor, na certeza que contigo, sim, um dia estaremos para a Tua glória. Saindo desses lares que são temporários, sim, provisórios nesta terra, na consciência de que temos um lar eterno contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti encontramos abrigo, em Ti encontramos paz e descanso e segurança. E vida eterna para a Tua glória. Senhor Jesus, recebe a nossa gratidão no Teu nome, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, guia-nos na grandeza desta verdade, para a glória do grande e eterno Deus. Pai, muito obrigado. Bendito é Teu nome, Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, que a graça de Deus, oh aleluia, aleluia, o pleno amor de Jesus Cristo, e todo o discernimento e direção do Espírito Santo do Senhor, esteja em Ti, ó Igreja de Cristo, e sobre Ti permaneça, para a glória do Senhor, e todos dizem... Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor.